Meus, am- Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade nós estaremos aprendendo a lição de número 3. Estarei comentando com os irmãos a lição de número 3. Lição de número 3, que tem como título Eleição e Predestinação. É uma temática muito curiosa, é uma temática que vem ao longo dos anos, não é? Já de quatro séculos, 5 séculos, por aí de discussão, de coisas, mas dentro você vai encontrar no campo um campo bastante abrangente. Claro que não temos a intenção de exaurir todo o conteúdo, pretendo até comentar esse assunto em duas partes, não é? Parte 1 e parte 2, obviamente, mas quero tratar nesta primeira parte da nossa lição propriamente dita, não é? Nós estamos estudando esse trimestre, segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Não é? Na lição passada, lição de número 2, nós trabalhamos a sublimidade das bênçãos de Deus, não é? E nesta oportunidade estaremos, na lição de número 3, falando sobre predestinação. Está aqui o título da nossa lição aí, predestinação e eleição e predestinação, dia 19 de abril de 2020, aqui a nossa lição, e eu na edição do vídeo eu coloco tudo certinho, tá aqui, e assim sucessivamente. Se eu colocar de cabeça para baixo, não vai dar certo, tem que ser assim. Muito bem, então nós estaremos aprendendo isso, como eu disse aos irmãos, essa matéria é uma matéria que já vem mais de 400 anos, quase 500 anos de discussão, não é? E assim sucessivamente. É uma matéria que eu não sei por que divide-se em grupos, ou seja, existe os calvinistas, existe os arminianos, não é? Querendo ou não, essa temática aí vem ao longo dos anos, como eu disse e repito, né? Então, nós vamos estar estudando sobre essa questão. Na lição passada, nós falamos das bênçãos de Deus, das bênçãos do Filho e das bênçãos do Espírito Santo, das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E desta feita nós vamos falar de duas bênçãos. Deus nos concedeu 3 bênçãos. O Pai, eu quero falar de 2 bênçãos, que é a predestinação e a eleição e predestinação. Para trazer um contexto histórico dentro dessa questão, nós temos também aqui como amparo a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Está aqui o material. Não é? E em todas as discursivas e todas as formas e linhas de pensamentos, quero falar sobre o pensamento paulino, o pensamento do apóstolo Paulo sobre essa temática, tanto em Efésios quanto em Romanos, e assim sucessivamente. Como eu já disse, é um tema longo, não temos condições de exaurir todo numa lição. Então, por isso que eu pretendo a posteriori fazer um outro vídeo para tratar da temática mais elucidativa. Essa questão do calvinismo e do arminianismo, por exemplo, quando Armínio, Jacó Armínio, trabalhou a proposta, e tem também a visão agostiniana, que preparou aí ele deixou 9 pontos escritos especificamente, que os calvinistas alegam se apossar dessa visão, visto que essa linha calvinista, eu vi vários vídeos de uns indivíduos aí, de forma extremada, falando um monte dos arminianos e não sei o quê,
Ninguém contestou Paulo? Por que ninguém contesta Paulo? Por isso, para não dar contestação, eu quero trabalhar a teologia de Paulo dentro desta questão. Não é? Não vou citar nome aqui dos indivíduos que eu escutei, não é? Escutei não, é só no início assim, eles falam um monte de baboseira, eu já saio logo, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eles vão falar mais do mesmo, não é? Então, enquanto isso, Armínio ele trabalhou a questão da salvação também, e depois no sínodo de Dort foi decidido lá pelos calvinistas, né? Que reprovando a doutrina do neerlandês Jacob Armínio. E, enfim, é uma historicidade longa, não é, que vai, por muitos anos se debate. Já dizia um certo teólogo que é como que fosse dois trens. No caso, fazendo alusão aqui de São Paulo, o trem que sai de Estudantes e outro que sai de Guaianazes. O tronco desses trens é no Brás, não é? Então, todo mundo vai parar no Brás, não é? Fazendo alusão a isso. É a mesma coisa dessa temática. Todo mundo quer estar com Cristo na eternidade, ok? Então, mas está o tema aí, nós vamos ter que elucidar, ter que traçar essa questão, ok? Quando vamos trabalhar essa questão na nossa revista, está dividida em 3 partes, ou em 3 tópicos, ou melhor, partes, não, corrigindo aqui em 3 tópicos, nós vamos encontrar 4, vamos dizer assim, né? Primeiro a introdução, depois vem o primeiro tópico, que é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Isso também nós falamos na lição passada, na lição 2, né? Onde também falamos um pouco sobre a eleição. Hoje nós vamos terminar, não é? Não na sua amplitude, conforme eu já disse, né? Mas e assim sucessivamente. Então, o segundo tópico vai falar sobre a predestinação para os filhos da adoção, e o terceiro tópico é a sublimidade do propósito divino na predestinação. Essa revista, como uma boa parte dos irmãos já sabe, é comentada pelo pastor Douglas Batista, pastor da igreja Ministério Missões em Brasília, não é? E assim sucessivamente. Ele também é o diretor do Conselho de Educação e Cultura, presidente de Educação e Cultura da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, né? Que é presidida pelo pastor José Wellington Costa Júnior, nosso pastor aqui em São Paulo, em Guarulhos precisamente, não é? E assim sucessivamente. Então nós vamos dar continuidade à aula. Vamos lá. Conforme eu já disse aos irmãos, o compêndio de conhecimento, os cinco pontos traçados por Jacob Armínio, não é? Que é chamado os pontos do remonstrance, ou remonstrantes, não é? Ele vai trazer praticamente, não é? um bojo muito parecido com o do Calvino. Calvino veio a posteriori, né? Então nós vamos a Assembleia de Deus. Eu costumo dizer que a Assembleia de Deus segue a Bíblia dentro desse quesito. Por quê? Eu sou assembleano, certo? Também teólogo, trabalho dentro de uma linha, não sou muito chegado a dogmatismo cético, dogmatismo convencional, mas nós, observando a Bíblia, não tem como fugir da teologia paulina. Então, dentre Armínio, Agostinho e Calvino, eu vou ficar com a teologia paulina, que é o que eu quero falar na minha dissertação aqui dessa aula, na minha fala, ok? Então, dentro desse conceito, a teologia de Armínio, a doutrina da salvação, foi um dos tópicos da teologia que gerou acaloradas controvérsias, discussões ao longo da história, né? Assim como também a de Calvino,
né? Então foi a doutrina que aprovou a reforma protestante, não é? Conforme no século XVI, os reformadores concordavam em questões importantes desta doutrina, como a justificação unicamente pela fé em Cristo, não é? E assim sucessivamente. Então, há aquela demanda dos remonstrantes e dos simpatizantes do Sínodo de Dort, que foi os calvinistas que reprovaram o conceito de Armínio. Mas se Armínio e Calvino estivessem vivos hoje, seus corpos saltariam do túmulo, ou estaria se estribuchando no túmulo, porque esses que se diz calvinistas ou arminianos falam absurdos, não é? Falam coisas realmente descabidas, só para criar uma empatia dentro de um contexto para gerar um debate, e por vezes debates acalorados sem necessidade. Não é a minha intenção, não é? E assim sucessivamente. Então, vamos lá. A teologia paulina vai bem a calhar, é bem parecido com o que está escrito aqui na nossa revista, não é? Diga-se de passagem que uma boa parte do conteúdo da revista, dentro da visão da eleição, foi extraída da Bíblia de Estudo Pentecostal. Quando abrimos ali Efésios, tem lá uma síntese importante sobre isso, né? Que inclusive foi mencionada aqui pelo comentarista Douglas Batista, ok? Ou Baptista, né? Então, a teologia paulina, ela vai trabalhar essa proposta, não é? Quando vamos ver Romanos, capítulo 9, não é? Que eu também, na minha outra parte que eu vou fazer, eu quero trabalhar Romanos capítulo 9, capítulo 8 e Romanos capítulo 9, né? Mais especificamente Romanos capítulo 9, né? Quando Paulo afirma a questão da escolha, a questão da eleição, que é desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento e assim sucessivamente. Então, vamos lá, né? Para a gente trabalhar isso, as ideias estritamente relacionadas da eleição e predestinação são decisivos na estrutura da teologia, dentro do pensamento paulino. Ela não se desenvolve em nenhum lugar como tema, ou nem mesmo usa palavras com frequência, né? É que elas fazem parte da própria estrutura de pensamento do apóstolo Paulo, né? Quando ocorre aí que estão profundamente mergulhados nos argumentos teológicos, é complexo, você vai ver, a teologia paulina é complexa para alguns, né? Mas ela é suficiente. A igreja trabalha dentro da teologia paulina, né? A igreja protestante trabalha dentro da teologia paulina. Agora, quando vem essa demanda de João Calvino e de Armínio e etc., aí já cria-se algumas empatias dentro da situação. Tem muito material escrito pelos calvinistas, muitos vídeos, muitas coisas assim. Mas eu não vejo ninguém tratar a teologia de Paulo, porque cada um pega e se tem como dono da teologia de Paulo, não é? Ah, não, Paulo disse assim, mas e o texto? O que é que diz o texto, não é? Então eu trabalhei, dentro da nossa fala aqui, eu quero trabalhar com os professores aí a questão do que Paulo tratou. Vamos observar que dentro desse complexo com dados teológicos que são incontestáveis, ligado às outras dessas ideias fundamentadas ou fundamentais, como o chamado, o desígnio, a vontade, a deliberação de Deus. Então, em Paulo temos aí, nós vamos encontrar em Paulo, na visão paulina, esses termos usados periodicamente, primordialmente como ideias redentoras, não é? Então, isso quer dizer, o homem não tem esse negócio de pôr doutrina, tirar doutrina, nova revelação, isso tudo virou heresia, que você vê que é uma sopa de palavras, é muita verborragia e que não contextualiza nada. Quando vamos para examinar os textos bíblicos, os textos falam diferentes, não é? Não é pensamento que alguém acha, não é axiologia, ou achismo, entendeu? Ou, enfim, que é chamado de ao Cristo, né? Alguém acha isso, alguém pensa que
trabalha dentro disso aí. E então a nossa intenção não é polemizar em cima disso, mas trazer a questão da nossa revista. Diga-se de passagem que na introdução diz assim, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados para si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos o conceito bíblico e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, aqui já há uma tendência. A tendência é trazer uma visão pentecostal, não é? E assim sucessivamente. Então, o primeiro tópico da nossa lição diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição procede na existência antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão, quer dizer, predestinou, né? Então, quero trazer também, a posterior, um conceito sobre essa questão da eleição. Já eu falarei. Então, a eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em que somos escolhidos, em Jesus, em que somos escolhidos, claro que é em Jesus Cristo, por isso que ela é cristocêntrica. Então, primeiro, ela é cristocêntrica. E segundo, em tempo dessa escolha, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, em qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, a finalidade terceiro, qual a finalidade? É para que sejamos santos e irrepreensíveis. Isso está na Bíblia de Estudo Pentecostal, não é? Na síntese que tem lá sobre a eleição. Já quando chegamos no livro de Efésios, você abre, já saindo de Gálatas, você já vê logo o estudo, quem tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Diga-se de passagem, muito boa, editada pela Casa Publicadora Assembleia de Deus, publicada pela Assembleia de Deus e editada pelo, já de saudosa memória, Donald Stamp, né? E assim sucessivamente. Então, ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente na união em Cristo Jesus e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. Então, a teologia está de pleno acordo com a teologia paulina, que é o que Paulo disse. Paulo, em termos passados, ele passa a ideia de redentor, conforme diz, passa a ideia as ideias redentoras dentro desse conceito. Não há indício de que se estendia mais, que Paulo volta, ou seja, que não dá indício, há indício de que se estendam mais, ou seja, no texto há meio de que a gente pense, não é? Um pouco mais, se estenda um pouco mais. Então, Paulo volta ao passado e ele afirma que, dentro do seu pensamento, sobre a eleição e predestinação, quando ele vai citar no versículo 4, antes da fundação do mundo, que é o que já foi citado aqui pela nossa revista, pelo comentarista. Antes da criação, antes de tempo ter começado, para uma eternidade anterior. Então, quando ele fala antes da criação, antes da fundação do mundo, então foi antes da criação, antes do tempo ter começado, para a eternidade anterior, em que somente o próprio Deus existia na perfeição do seu ser, né? Então, essa é a visão paulina, né? Diga-se de passagem que John Stott ele vai trazer esse bojo de pensamento também, afirmando que desse conceito paulino, embora temos ele como calvinista, não é? Mas dentro da elucidação dos seus comentários, ele tem sido fiel dentro do conceito e o pensamento do apóstolo Paulo. Então, podemos afirmar que as bênçãos da eleição que Paulo traz, ela tem forte relação com o passado, não é? Ou seja, sem o passado, ela não existia. Ele não esquece o presente, quando ele diz assim, em tempos agora, ele vai dizer no versículo 7. Então, no capítulo 4, ele fala do passado, no capítulo 7, ele fala do presente, e no capítulo 10, ele vai falar do futuro, quando ele diz assim, vinda a plenitude dos tempos, não é? Então, quando ele vai dizer no versículo 7, em que temos em Cristo,
E nesse versículo 7, nós temos aqui na leitura bíblica em classe, que foi praticamente foi podado aqui 2 versículos, né, que é o 13 e o 14, da lição passada. O versículo 7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, na remissão, a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça. Não é? Então, Paulo vai trabalhar essa proposta dentro dessa visão. Não é? No versículo 7, ele trabalha isso, conforme diz aqui a Bíblia, abrindo aqui a Bíblia, em Efésios, capítulo de número 1. Não é? Vamos conferir aqui dentro da palavra de Deus, não é? Para a gente já ter uma base textual, não é? E que não haja nenhuma contradição. E ele vai dizer assim, ó, em que temos a redenção e por seu sangue perdão dos pecados conforme a riqueza da sua graça. O versículo diz assim: para a administração do cumprimento dos tempos. Não é? Então ele já fala aqui do futuro. Então, passado, presente e futuro, em que temos em Cristo agora. Não é? O texto diz aqui. Então, quando vamos no versículo 7 e no versículo 10, ele fala do futuro. Não é? Então, está coadunando bem com a nossa lição, dentro da exegese extraída do texto de Efésios capítulo 1, ou melhor. Não é? Então, nisto entendemos que a bênção passada, a eleição, é a bênção passada é a eleição, a bênção presente é a adoção, e a bênção para o futuro é a unificação, quando todas as coisas estarão unidas. Então, vamos, conforme Paulo, vamos entender que, veja que não tem nenhum motivo para discursiva, o texto é claro, objetivo e contundente, então não vai sobrar para questões assim, para a gente ficar debatendo de Calvino e Armínio ou coisa assim. Conforme eu disse no início, entre Calvino, entre Armínio, entre Agostinho, eu vou ficar, e Paulo, eu vou ficar com a doutrina paulina, ponto, sem qua non, não é? Isso é ponto pacífico à minha alma. Minha alma já se satisfaz com a visão paulina. Então, dentro da visão paulina, o mais coerente mais coerente dentro das visões. Não é a visão agostiniana, que vai trazer 9 pontos, né, que ele vai esclarecer, eu separei aqui. Ele vai dizer que a glória de Deus, ou a manifestação da sua perfeição, é o fim supremo das últimas coisas. Depois ele vai dizer que para esse fim, Deus propôs a criação do universo e todo o plano de providência. Por enquanto ainda está certo, mas do ponto 7 em diante, ele começa já puxar a sardinha confessional para sua brasa, como dizem, né? Mas o apóstolo Paulo, ele vai trazer todo o contexto e com toda a razão, né? Segundo Charles Hodge, esse esquema de doutrina agostiniana, ele vai dizer que coaduna com o texto paulino. Eu não concordei muito, não, nem muito e nem pouco, não é? Mas como é um assunto que vem se debatendo há muito tempo, né? Vamos pensar, né? Então, dentro da visão de João Calvino, chamado João Calvino de Genebra, a doutrina da eleição é a revelação divina e não especulação. Dentro da visão paulina, ou melhor, dentro da visão paulina, a revelação divina, a eleição é divina e não é especulação humana. Ainda dentro da visão paulina, a doutrina da eleição é um incentivo à santidade, mas não é uma desculpa para o pecado, e não uma desculpa para o pecado. É porque tem gente que fica dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre e tal, aquele negócio todo, enfim. Então, não tem isso, não é? A Bíblia, a vida espiritual é uma manutenção. Eu sou crente em Cristo, confesso a fé, professo minha fé em Cristo, mas eu tenho que continuar servindo dentro da palavra, obedecendo e crendo. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que pedir perdão, pede. Se tiver que orar um dia, ora. Se tiver que jejuar, jejuma. Não jejum político, mas um jejum que é de arrependimento, depois abençoar os pobres e depois se prostrar diante de Deus, conforme Isaías 58. Não é?
Mas vamos aqui. Então, o terceiro ponto que Paulo, dentro da doutrina de Paulo também, eu dividi aqui em 3, que a doutrina da eleição é a revelação divina e não especulação humana. A doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. E, por fim, a doutrina da eleição é um estímulo para a humildade e não um motivo para orgulho, não é? Não, ninguém pode se orgulhar, porque tudo veio de Deus, conforme nós falamos na lição passada. São bênçãos provenientes de Deus. Deus nos elegeu, não é, para um futuro promissor, não é? Mas isso não impede que não é, que isso não abdica o meu livre-arbítrio, não é? E, enfim, como eu já disse, não vamos ter tempo de esboçar tudo aqui, né? Então, dentro da eleição, dentro da visão de Paulo, o Deus de eleição e seu desígnio, ele vai trabalhar a eleição de Deus, a predestinação de Deus, os relatos resumidos sobre a predestinação, né? Então, dentro da questão da eleição de Deus, o entendimento da doutrina paulina da eleição e predestinação precisa começar com a doutrina de Deus, porque é Deus quem elege, quem chama, quem designa, né? Então, predestinar Deus que ensina e predestina, ou melhor, Deus que é preciso entender o que Paulo, quando nós vamos trabalhar isso, precisamos entender o que Paulo diz dentro de que abrange a palavra Pai, ele abrange a visão do Filho e abrange a visão do Espírito Santo, né? Então é o centro, Deus, o Espírito Santo é o centro do seu pensamento, não é? E não com ideia abstrata que ele veio depois de muitas especulações, negativo, mas como realização da suprema do universo. Dentro da visão de Paulo, ele relaciona a ideia da existência de Deus, não é? Então, essa teoria paulina, então, a fim de entender a eleição e predestinação, precisamos entender que tudo que Paulo disse a respeito de Deus foi porque foi Deus quem elegeu e predestinou. Então, é essa visão que Paulo aponta, né? Depois, Paulo vai falar sobre as qualidades, né, que a eleição nos traz, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Né? Mas na nossa revista aqui, dando sequência, a condição da eleição, né, ensina que para a salvação em Cristo é oferecido a todos. Então, se a salvação de Cristo é oferecida a todos, não é uma vez salvo, não é Deus escolher uns, já reprovou outros. Não é, a salvação é para todos os homens, conforme João, capítulo de número 3, versículo 16. Agora, eu escolho, eu quero isso? Tem aquela questão de rejeitar a graça e tal. Não, a graça de Deus está aí, que é favor e merecido. Isso ele já fez por meio de Cristo, né? O homem não impediu que a morte de Cristo fosse consumada. De jeito nenhum. O pecado não impediu que a morte de Cristo fosse consumada. Porém, dentro desses conceitos bíblico, teológico, cristocêntrico, né, nós não vamos colocar a questão de que o Deus elegeu, conforme uns pensam, os calvinistas pensam, é totalmente desprovido de razão, de lógica, de ciência e de racionalidade. Não tem lógica isso aí. Deus é Senhor, Ele falou tudo, premeditou tudo, deixou tudo pronto. Nós somos uma carta, né? Nós, os seres humanos, Ele já tem um projeto de Deus. Agora, dentro desse projeto de Deus, o homem precisa descobrir isso. E quem ficou para explicar isso para esses homens? A igreja, não é? E a igreja, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 6, né, o homem, a salvação é para todos os homens. Então torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Não existe ninguém se convertendo se não se arrepender, não é? Ele precisa se arrepender, confessa, e a Bíblia diz que deixa. Aí alcança a misericórdia, porque ela já está aí, por meio da morte de Cristo. Eu não sei qual é a dificuldade de entender isso, porque tanto debate desnecessário, né? Porque, não, o plano da salvação é que Deus se escolheu um e rejeitou a outros. Nós vamos encontrar isso desde o Antigo Testamento. Por que Deus escolheu Jacó? Capítulo 9 do apóstolo Paulo, de Romanos, ou melhor, não é? Que eu vou falar em outro vídeo a posteriori.
posteriormente, entendeu? Então, por que Paulo vai usar no capítulo 9 todo o Antigo Testamento para fazer alusão de que o homem tinha direito de escolha? Assim como Faraó endureceu o coração, Deus endureceu o coração de Faraó, mas o próprio Faraó também endureceu o seu coração, conforme está escrito lá em Êxodo. Então, eu não sei por que a discursiva é desnecessária, mas aos nossos alunos, nossos professores, aos irmãos, podemos entender que nós fomos chamados por Deus, fomos eleitos para ter uma vida santa e irrepreensível. Então, por isso que todos que vêm a Cristo, ele não lança fora e muda de vida automaticamente, porque ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há um peso da religião, não há um peso do dogmatismo cético, não há o peso do dogmatismo confessional. Pelo contrário, tudo que Cristo fez pelo homem é acima de todas essas dogmáticas, é acima de toda essa problemática que se emprega de que Deus escolheu outros não, e que o arminiano vai para o inferno porque a doutrina está errada, o outro vai e diz que o Calvino também vai para o inferno. Isso não existe, irmão. Isso não existe. João Calvino e Jacó Armínio foi muito importante dentro da sua época, da sua historicidade, dentro do seu tempo. É tão importante que até hoje nós usamos bastante adjetivos e bastante coisas, mas entre eles eu fico com o apóstolo Paulo, não é? Com o apóstolo Paulo, que ele vai falar do plano da eleição. Ele diz que a eleição divina faz parte do plano e desígnio abrangente e que significa não haver um absoluto para nada arbitrário que Deus fez. Deus tem um desígnio que foi elaborado de acordo com o seu amor, que eu disse aos irmãos que foi na eternidade, conforme o capítulo 1, versículo 4, que nós já falamos aqui. Então, dentro desse amor tem a misericórdia, a graça, que era criterioso, além da imaginação que deve ser realizada por meio da eleição e predestinação. De antemão, Deus predestinou que haveria igreja e que Cristo morria, não é? Porque todos aqueles que vieram antes de Cristo, ou seja, que aqueles patriarcas e tal, não foi capaz de segurar a batuta da salvação, de trazer ao homem libertação da sua alma. Não foram capazes disso. Dentro desse bojo, nós vamos entender que eles realmente ficaram devendo. Aí veio Cristo, não é? Cristo veio, Deus, o Pai enviou o Filho, que fez a obra redentora e foi por todos os homens. Agora, se Deus vai salvar a todos, depende do homem. Aí é onde os calvinistas ficam bravos, porque se eu não digo sim para o candidato, para a eleição que eu quero, o que é eleger? É escolher, é o ato de escolher. Então, Deus nos escolheu. Eu não vou citar aqui palavras gregas, tem várias dentro desse termo, eu preparei bastante coisa aqui, mas devido à exiguidade do tempo do vídeo, para não se alongar demais, né? Então, dentro desse contexto, a eleição, então, dentro desse contexto, nós precisamos entender isso, entendeu? Então, quando fala da eleição de Paulo, quando fala da eleição, Paulo cita 3 cognatos aqui. Ele vai usar o verbo eklomai, substantivo que é eklog, que é adjetivo de eclectos. Paulo emprega o verbo 4 vezes, e você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, e ele, conforme o capítulo 1, versículo 4 de Efésios também. Esse verbo encontra-se com frequência no grego clássico, com o sentido básico na voz ativa de eleger, de escolher. Então, isso significa a eleição que Deus propôs aos homens e deixou e nos escolheu para que pudéssemos render a Ele frutos dignos de arrependimento. Então, na voz passiva significa escolher para si mesmo ou eleger. E se encontra com menos frequência nessa voz do grego clássico, Platão trabalhava essa ideia também, essa questão, e mais exclusivamente na Septuaginta, no Novo Testamento, trata-se na Septuaginta também. No Novo Testamento só se encontra a voz passiva, que Paulo emprega o substantivo ecloge. 5 vezes ele vai falar disso. Romanos capítulo 9, versículo 11, Romanos capítulo 11, versículo 5 e 7, e versículo 28, e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. E depois ele vai usar um termo chamado alhures. Esse termo no Novo Testamento aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, e
2 Pedro capítulo 1, versículo 10, no sentido básico de eklog, quer dizer escolha ou eleição. Então, no grego secular, a palavra tem mudanças de sentido aí, inclusive equilibra aí uma conta dentro desse contexto, né? Então, Paulo emprega os adjetivos, o adjetivo eclectos, ele vai empregar isso 6 vezes, em Romanos capítulo 8, versículo 33, Romanos 16, 13, Colossenses capítulo 3, versículo 16, versículo 12, e 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 21 e 22, ok? Capítulo 21, ou melhor, e depois 2 Timóteo capítulo de número 2, versículos 10, e Tito. Paulo vai empregar isso lá em Tito capítulo 1, versículo 1, significa basicamente eleito ou escolhido. Então, Paulo também fala da eleição dos anjos, da eleição das pessoas e da eleição de Israel. Israel não como país, Israel como pessoas que servem a Deus. Dentro desse Israel aqui, ele inclui os egípcios, né? Os gentios. Ele inclui os gentios, né? Então, Paulo fala da eleição especificamente de Israel, em Romanos capítulo 9, versículo 11, né? E Paulo vai procurar lidar com a questão do lugar de Israel no plano de Deus. E Paulo conhecia muito bem o Antigo Testamento, então, a respeito da escolha de Israel por Deus, Deus escolhe Israel para fazer dele parte pessoal, conforme Deuteronômio capítulo 7, versículo número 6, Deuteronômio 14, versículo 2, né? Ele escolheu que devia ser sacerdote entre eles. Então, Deus que faz as escolhas dentro disso. Deuteronômio capítulo 18, versículo 5, Deuteronômio 31, 5. Também escolhe quem havia de ser rei, conforme 1 Samuel capítulo 17, versículo 7 a 13, e 2 Samuel capítulo 21, versículo 6, não? E 1 Reis capítulo 8, versículo 17. E depois Deus escolhe também a cidade que os judeus israelitas iriam morar, não é? Conforme 1 Reis capítulo 4, capítulo 14, versículo 21, e 2 Crônicas capítulo 2, capítulo 6, versículo 6. A eleição de pessoas, não é? Paulo fala sobre essas pessoas que é de grupos de indivíduos, sem dúvida, e como sinônimo da igreja também, que é de um indivíduo único, que ele vai citar Rufo no capítulo 16, versículo 13, Rufo, né? E há 2 personagens que Paulo explica essa ideia, ele vai citar essa ideia, em Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo a 39, e Efésios 3, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5. Em Romanos capítulo 8, 29, é que Paulo aborda a questão da fidelidade de Deus, 17 coisas hostis, ele vai elaborar isso aí, né? E hostis e destrutivas são relacionadas em nenhuma delas. Então, dentro desse contexto, na ideia de Efésios capítulo 3, versículo 5, Paulo coloca aí, está qualificando a eleição de 4 maneiras, e é descrito como sendo em Cristo, supratemporal, que é antes da fundação do mundo, e ele vai dizer que é redentora e moral, porque para sermos santos e irrepreensíveis. Então, em Cristo, sem Cristo não existe eleição, supratemporal, ou seja, antes da fundação do mundo, e redentora e moral para todos, para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, né? E, por fim, a quarta visão, qualidade dentro das 4 maneiras que Paulo vê aqui, é um ato de amor. A ideia da preservação entre Efésios capítulo 1, versículo 5, segundo Paulo, ele elegeu, na verdade, que é a loucura do mundo, né? Que é desprezado aí, que é a loucura do mundo, que despreza a verdade de Deus. É aquilo que não é para confundir os sábios, o que é forte, e como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, versículo 28, não é? Então, o desígnio de Deus ao que fazer isto é reconhecido como Deus, e faz aquele que se orgulha de fazer, né? Que tem prazer nele, não é? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 a 31. Então, aqui a eleição é considerada um ato intencional de Deus, dirigido-se ao fim moral
de manter o orgulho dos leitores sob controle. Então, não é para orgulho do homem, como eu disse logo no início do áudio. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos vossos corações. Se você gostou desse vídeo, desta aula, você deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para nos dar um incentivo e continuar fazendo o trabalho no nome de Jesus. Ative o sininho para receber as notificações e os próximos vídeos. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da EBD. Um abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.